noite. Muito bom. Então a gente vai lembrar que quando a gente vem para uma reunião, né, a gente vem trazendo o melhor do nosso raciocínio, o melhor da nossa mente e o coração bem aberto, né, para assimilar não só com o raciocínio intelectual, mas também com o sentimento. Então o tema que eu escolhi, ou que foi escolhido por intuição, que chama Casa Dividida, um lugar para os excluídos, eu já vou começar dando o tom do bate-papo, que é exatamente esse. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no Japão não existe essa separação de mente e coração, como a gente faz aqui no Ocidente. E eles têm um nome para isso, para eles é uma coisa só, né? Kokoro. Então, nós ocidentais acabamos fazendo como a medicina está fazendo hoje, né? Separa a gente em pedaços, né? Mas a gente não é assim, né? A mente e o coração funcionam em conjunto. Para quem nunca ouviu, talvez vocês já tenham ouvido falar, o primeiro órgão que é desenvolvido quando há a concepção é o coração. Depois de 21 dias, né? É o coração. Então o coração nasce aqui. Aí ele vai descendo, toma o lugar dele e o cérebro também começa a se formar. Por que o coração, né? Interessante isso. Porque ele irriga, tem toda uma rede de irrigação no cérebro. E depois ele vai irrigar todo o resto do corpo. Então, sem irrigação, jardim não cresce, não floresce e nada sobrevive, né? E como ele está muito conectado com o sistema nervoso, naturalmente que tudo que a gente sente ativa reações no nosso corpo. Então, a gente fica, como a gente fala, blush, a gente fica vermelhinho quando está com vergonha, né? Ou está muito excitado com alguma coisa, a gente fica gelado quando fica com medo. Então, todas as emoções, elas têm um grande papel no nosso corpo. E a gente vai falar muito hoje, assim, de equilíbrio mental, né? A casa dividida, ela começa com a primeira casa que a gente tem. A primeira casa que a gente tem é a mente da gente, né? É a nossa casa mental. A segunda casa que a gente tem é a família, onde a gente está inserido. E depois nós temos outras casas, né? Que é o trabalho, um centro religioso, um grupo de voluntários que a gente faz, uma ONG. Aí temos outras casas, né? E eu venho também de uma filosofia, já entrei no espiritismo com 13 anos, mas eu também venho de uma filosofia da família do meu marido, que é a Seichonoye. Seichonoye é uma filosofia japonesa e ela significa lar do progredir infinito. E Masaharu Taniguchi, ele ensina que o primeiro lar é a mente da gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai aceitando dentro da cabeça da gente. A nossa cabecinha e o nosso coração, eles precisam trabalhar juntos para que a gente conquiste o equilíbrio que a gente tanto tem vontade de conquistar, né? Você sabe que eu gosto muito de assistir no Netflix documentários, filmes de histórias verdadeiras que motivam, né? E caiu aí um mês passado de eu assistir a filmagem. Não sei se vocês se lembram daquela música We Are the World, né? Que eles juntaram 46 cantores para fazer aquela música para ajudar a arrecadar fundos para acabar com a fome e as doenças na África. Muito interessante que quando eu vi Quincy Jones, um compositor e um produtor, ele vai selecionando os cantores, vão sendo convidados. E ele pede para o Lionel Richie e para o Michael Jackson para fazer a letra da música. Agora veja bem que interessante essa parte, eu achei bacana a beça. Quando eles conseguem, por fim, juntar as 46 pessoas e conseguem um lugar para eles começarem a ensaiar, ele põe uma plaquinha em cima da porta. E na plaquinha diz assim: Leave your ego at the door. Deixe o seu ego na porta. Porque você já imaginou? São 46 pessoas famosas.
Se cada um ali vai querer fazer o que quer, do jeito que quer, vai querer aparecer mais ou menos, não dá, o trabalho não sai, né? E o propósito do trabalho era um propósito altruísta. Então, eles já sabiam que ia dar pepino, né? Que as pessoas ficaram cansadas, eram horas de treino, de ensaios, né? Aí você começa a ficar irritado, você começa a ficar com fome, aí o bicho dentro da gente começa a sair, né? Então, eles tiveram que dançar muito ali no ego das pessoas para que aquele trabalho pudesse sair, né? Então, eu fiquei pensando assim, puxa vida, a gente podia pôr essa plaquinha fora de tudo que a gente frequenta, né? A gente podia pôr na casa da gente, a gente podia pôr aqui no centro. Eu cresci, eu ia no centro lá de São Paulo, né? A Seara Bendita, e eu sempre via aquela plaquinha na parede, o silêncio é uma prece. Não sei se vocês já viram essas plaquinhas, né? Lá era muito comum. Hoje eu penso que a gente não devia mais colocar essa plaquinha. Eu acho que a gente devia colocar, deixe seu ego na porta e entre só você. Porque o personalismo e o melindre eu tenho visto muito assim, crescente na sociedade, dentro dos nossos lares, né? Por uma série de fatores que nós vamos comentar aqui, que o que pode manter a nossa casa mental, o nosso espírito, a nossa alma, que é um conjunto de fatores ou de áreas que a gente possui, em harmonia, em equilíbrio, vivendo bem, vivendo feliz, vivendo legal com as pessoas, convivendo bem, né? Porque vamos combinar que o ego faz parte, nós ainda somos muito instintivos, porém ele precisa ser educado, né? A gente precisa alfabetizar a nossa alma, nosso ego, a nossa mente. E para isso, a gente precisa de bastante movimento de autoconhecimento. A gente precisa se observar, a gente precisa se sentir. A gente precisa ver como é que o corpo reage perto das pessoas, de lugares, de situações, de ideias, de valores. E a todo momento está reciclando aquilo. Porque agora, mais do que nunca, a gente tem tanta informação, mas bem da verdade o que eu vejo é que ninguém faz nada com a informação. Ela só deixa a gente overwhelmed, né? Deixa a gente cansado até de tanta coisa na cabeça da gente. Então vamos ver uma coisa aqui. Nós estamos também numa filosofia que acredita em reencarnação, na imortalidade da alma, e nós sabemos o quanto a energia influencia pensamentos, sentimentos e atitudes. Então a gente tem que estar atento, né? Muito atento aos pensamentos e aos sentimentos, às crenças e valores que a gente agasalha. Por quê? Porque de pedrinha em pedrinha eu posso construir um prédio, eu posso construir bases muito sólidas, mas se eu não tomar cuidado com aquilo que eu estou agasalhando dentro de mim, eu também posso fazer ruir a base da minha família, a base da minha religião, a base do meu trabalho voluntário, a base do meu casamento, qualquer relacionamento, né? Então, vamos pensar uma forma assim, vamos simplificar, vamos ver assim. Sócrates, eu me lembro de uma parte de Sócrates, que dizia que tudo se destrói pelo seu próprio mal. Então, ele dá um exemplo assim, o ferro. Como é que o ferro se destrói? Pela ferrugem. O alimento, o que acontece com o alimento? Ele apodrece. E a alma? Porque a alma não acaba. A alma não se destrói, ela não acaba. O que acontece com a alma? A alma, ela causa sofrimento para si e para o próximo. E como é que isso acontece? Através das nossas fraquezas. Através das nossas tendências ainda infantis, ou egoístas, ou ignorância mesmo, né? Porque ninguém quer errar de propósito, a gente quer acertar, a gente quer ser feliz. Mas a gente precisa estar muito atento. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa ter para que a mente tenha uma direção, uma boa bússola, é um propósito. Porque objetivos a gente tem vários, né?
Eu tenho objetivos. Eu tenho um objetivo de casar, eu tenho um objetivo de ter 1, 2, 3 filhos, eu tenho um objetivo, um projeto de construir isso, de construir até um centro espírita. Muitos objetivos, muitos projetos. Mas eu preciso ter um propósito de alma. Então, vamos supor, o meu propósito de alma aqui da Gabi é desenvolver minha humanidade. Esse é o meu propósito de alma. Ou seja, eu não sei se vocês têm alguma esperança de se tornar anjo, né? Mas eu não tenho. Então, tá muito longe. Um dia a gente chega lá, né? Que Jesus falou que podeis fazer o que eu faço e muito mais, mas vamos com calma, né? Não andor. Então, o que acontece? Eu penso assim, se eu quero me tornar mais humana, um pouquinho mais humana a cada dia, e aí isso significa desenvolver generosidade, paciência, fraternidade, ajuda mútua, saber ouvir, saber falar, aprender uma comunicação não violenta, tem uma série de coisas que eu posso fazer para desenvolver minha humanidade. Isso é a minha bússola. Por que ela é minha bússola? Porque assim, qualquer coisa que não esteja de acordo com o meu propósito não me serve. Não me serve. Mas se eu não tenho um propósito, aí eu fico ao sabor do vento, como num pedacinho de madeira em cima do mar. Lembra do desenho da Alice, no País das Maravilhas, que ela fala pro gato, que caminho eu devo tomar? E ele fala assim, isso depende muito de para onde você quer ir. Não me importa. Então, para quem não se importa, qualquer caminho serve. Então, o que acontece? Se eu não tenho um propósito de alma, nesse processo evolutivo meu, eu posso ser facilmente influenciável. Né? Eu posso, a Fátima, um dia ela não tá legal, tá meio estranha, não fala comigo, eu falo, nossa, ela tá esquisita. Aí vem alguém, uma pessoa de muita boa vontade, e fala assim, minha mãe já falava de muita boa vontade, o inferno tá cheio, né? Aí eu falava, nossa, mas a Fátima tá esquisita. Não sei. Já começa a falar mal, sabe? Já começa, porque é uma arrogante mesmo, não sei o quê. Porque se eu não tenho uma visão e eu não sigo o meu propósito de alma, que não está de acordo com esse tipo de comentário, eu me deixo levar. E começo a me afastar dela, ou crio ranço dela, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós espíritas, nós sabemos o quanto existe de influência energética no nosso pensamento. Porque o pensamento é o que dirige a nossa vida. Tá? Pensamento, sentimento, atitude. Né? Então, de acordo com o que eu penso e sinto, eu vou agir. Para ter equilíbrio de saúde física, de saúde mental e de saúde emocional ou espiritual, eu preciso ter alinhamento. Isso é alinhamento, é eu pensar, sentir e agir de acordo. Não adianta eu falar, eu quero emagrecer, mas eu estou com autoestima, eu quero me cuidar, mas a minha atitude não corresponde. Eu vou comer massa, bolacha, não tenho disciplina. Né? Ou eu tenho a disciplina, faço, mas eu não acredito que eu consigo. Né? Tenho uma autoestima fraca. Então eu tenho que estar alinhada. Ok? Por que a gente fala da importância da saúde mental, né? Porque a gente fala tanto de influência de desencarnado no nosso equilíbrio, na nossa vida, mas a bem da verdade eu tenho mais receio dos encarnados. Porque vem sorrindo, vem com tapa nas costas, vem com um monte de elogio. Pessoa que te elogia demais sem te conhecer, pode crer que ela está querendo manipular você. Consciente ou inconscientemente, ela está querendo arrancar alguma coisa de você. Né? Porque o elogio é legal quando ele é pontual e quando ele é isso, é pontual. É assim, fez um negócio legal, obrigada, tal, mas não fica lá naquele salamaleque todo. Né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com elogios demais também. Então a gente tem que estar atento com aquilo que entra na nossa cabeça. Porque se eu tenho o meu propósito, quando eu dei o exemplo da Fátima, eu vou na Fátima e pergunto, tudo bem com você? O que aconteceu? Não, achei que você estava meio assim, eu fiz alguma coisa, posso me desculpar? Não, Gabi, não tem nada a ver com você, eu estou passando por uma fase. Ai, que bom, posso te ajudar de algum jeito? Né? Então, já pensa aqui, vocês têm um propósito de alma para a sua vida? Porque o resto são coisinhas que a gente vai viver, mas vai viver de acordo com que propósito? Né? Eu vou para o meu trabalho com que propósito?
Porque eu tenho que ser eu, não importa o que aconteça. O mundo pode desabar, mas eu estou ali firme no meu propósito. Tem até uma frase que o Gaspar usava, que eu gosto muito, que ele diz assim: não é o mundo que tem que melhorar para você ficar bem. É você que tem que ficar bem para o seu mundo melhorar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a mania de culpar tudo e todos pelos dissabores da vida. Mas acontece que tudo não começa de mim, em mim. Tudo começa em mim. Ah, não, mas eu não procurei isso. Que energia que eu estou pondo fora? A gente tem um campo magnético. Então, a gente sabe que a gente é feito de energia, porque eu posso medir no eletroencefalograma, eu posso medir o campo do cérebro, eu posso medir o campo do coração. Eu não sei se vocês sabem, mas o campo eletromagnético do coração, ele é muito mais amplo em diâmetro do que o campo que sai da cabeça, do cérebro. Então, quem tem uma sensibilidade às energias, por quê? Tem uma antena maior que os outros, né? A gente fala, pode chamar de mediunidade, pode chamar de sensibilidade extrafísica, mas a verdade é que o nosso campo que sai do coração, ele já sente a vibe antes da gente chegar. Então você está indo num dentista, você está indo encontrar uma pessoa, até pelo telefone, até por uma mensagem no WhatsApp, a gente sente a energia da pessoa. Se eu não estou bem centrada e eu não tenho um propósito de alma, eu me influencio muito facilmente. Então, meus clientes, por exemplo, todos sofrem de ansiedade crônica. Todos estão com a sensibilidade extrafísica extremamente exacerbada. E não se apercebem disso, muitos nem sabem o que é isso. Né? Taquicardia, as pernas inquietas, a mente que não para, não dorme direito, acorda no meio da noite, tem uma série de... O olho começa a tremer, a gente começa a ter uma série de sintomas físicos, porque o corpo é o espelho da alma, mas de um desequilíbrio que está vindo da parte energética, porque eu não estou alinhada. E eu não estou cuidando dessa questão do meu propósito, do meu alinhamento, do meu equilíbrio. Como é que eu começo o processo do equilíbrio? Pela vontade. Já está lá no livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel. Só a vontade é capaz de harmonizar e equilibrar o nosso corpo e a nossa alma. Então, ela é a chave que a gente liga no carro. Né? Dou a ignição e liguei, vontade. Já pôs a gasolina, já está esquentando o carro em movimento. Daí eu preciso partir para a ação. Mas sem vontade... E a gente tem que tomar muito cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo o que agora? Pessoas sem propósito, pessoas depressivas, pessoas sem motivação, sem sonho, sem vontade de viver. E se a gente está assim no emocional e no mental, o corpo vai começando a responder. E aí o perispírito sente, e aí o corpo começa a adoecer. Então, para a gente manter esse equilíbrio, a gente precisa ter rede de apoio. Porque todo mundo é ser humano comum e imperfeito no planeta, né? Todo mundo aqui fazendo o seu melhor, né? Ou o que acredita que é o melhor. Mas eu preciso de rede de apoio, porque tem coisas que eu consigo fazer sozinha, tem coisas que eu não consigo. Então, o que é uma rede de apoio? Ter uns amigos para conversar, legal. Ter uma boa alimentação, porque a alimentação também influencia no nosso estado mental e emocional, viu, gente? Por incrível que pareça, né? Tomar muita água, fazer exercício, porque esse corpo aqui é feito de pedaços. Se eu não me movimento, ele começa a endurecer, ele começa a sofrer. Eu posso ter um terapeuta, fazer terapia, eu posso vir ao centro, eu posso fazer parte de um grupo bacana que tem algum, sei lá, vou aprender música, né? Eu tenho que ter rede de apoio. Às vezes, dependendo da gravidade da situação, eu preciso também de medicamento. Porque hoje as pessoas demonizam tudo, né? Demoniza prescrição, demoniza remédio. Eu sou uma pessoa bem natureba, mas consciente de que se nós precisamos de um remédio para nos ajudar no emocional, assim como a gente precisa do antibiótico para tratar uma infecção, é necessário às vezes. Porque...
Senão a vida vai começando a cair. Eu perco meu trabalho, eu perco minha saúde, eu perco meu casamento. Não há necessidade. A gente busca um profissional bacana que vai cuidar junto com o medicamento, também vai tratar a nossa parte psicoemocional. Então, rede de apoio, cada um vai procurar a sua. Mas tenham uma rede de apoio, gente. Porque essa mania de achar que a gente é super-homem, super-mulher e querer resolver tudo sozinho, isso não faz sentido nenhum. Porque nós somos seres sociais e gregários, a gente precisa uns dos outros. É assim que a gente trabalha e mantém a saúde do planeta, da família, de todo mundo. Como é que os espíritos enfraquecem a gente? Até os encarnados, né, que querem prejudicar a gente, é a mesma coisa. Qual é a tática deles? Vocês sabem qual é a tática deles? Eles são muito inteligentes. Eles trabalham na união, criando desunião. Desunem famílias, desunem as pessoas nos projetos, nas igrejas. Vocês já repararam como está todo lugar que vocês se viram tem muita divisão? Divisão de opinião, divisão de gente saindo daqui, saindo dali, projetos que acabam, saúde, famílias, porque é na união que eles vão. E é fácil, é pena falar isso, mas é fácil. Porque nós somos muito egóicos, né? A gente se melindra por tudo. Então, você tá lá na tua família, entendeu? E alguém já é carente ali, ninguém me ama, ninguém me quer. Essa pessoa, qualquer coisinha, ela já vai interpretar torto. Fizeram isso porque não gostam de mim. Tem nada a ver, mas é o olhar. A gente enxerga aquilo que a gente acredita. Então aquela pessoa vai ver tudo que acontece na casa como sendo contra ela. E não é verdade. Mas é o olhar daquela pessoa. Então o que acontece? Começam as brigas, começam as discussões, porque não tem respeito, porque não tem acolhimento. E aí, ou a pessoa sai da casa, ou ela é expulsa da casa, porque ela fez uma escolha sexual diferente, porque não quer fazer a faculdade que o pai quer, porque lá sei eu. E as famílias se separam, se desagregam. E isso está acontecendo em trabalhos, em companhias, olha, eu tenho clientes de tudo que é religião. E é impressionante como eu tenho visto isso nas religiões também. As separações, porque tem formas diferentes de pensar, de agir, de acreditar, mas tudo pode ser conversado, tudo pode ser trabalhado. Mas como a gente é muito melindroso, a gente já logo chuta o balde, né? Eu não quero mais saber. Peguei ranço, não quero mais ouvir. Porque ninguém me ajuda. Porque... Não, a gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo em volta da gente. O meu pai já dizia assim, se uma pessoa está contra você, ok, né? Às vezes é só uma questão de ego ali, cada um tem uma opinião. 2, 3. Mas se você começar a observar que ao seu redor as pessoas estão se afastando, as pessoas estão criticando, brigando, eu não vou dizer 100% que a massa vai ter razão, porque às vezes realmente uma pessoa que é inovadora, ela também vai ter tudo contra ela. Mas no dia a dia da gente, a gente precisa observar o que está acontecendo em volta. Às vezes eu não estou com uma postura legal e as pessoas estão se afastando de mim. Ou eu estou arrogante, ou eu estou inflexível, ou eu estou agressiva, ou eu estou no mimimi, no vitimismo. E as pessoas se enchem, elas se cansam. Então a gente precisa olhar com atenção. Presta atenção em como você se sente nos lugares e com as pessoas. Presta atenção em como as pessoas se sentem com você. Como é que elas reagem, como é que elas vão embora, como que elas chegaram e saíram. Porque exclusão e divisão enfraquece. Tudo é um sistema, né? Se você não cuida da natureza, a natureza enfraquece. Se você não cuidar da sua família e começar com cada um vai para um canto, fica fechado num quarto, muda de cidade, não quero mais falar com você, enfraquece o sistema familiar. E isso em qualquer grupo. Então, a solução não é excluir. A solução
não é só para ter uma dieta saudável excluir algo que não é saudável, excluir a salsicha, ok? Mas não é só tirar, é mais importante o que você vai colocar do que o que você vai tirar. Porque quando você vai pondo coisas nutritivas, naturalmente você vai deixando de gostar e querer as coisas que não são nutritivas. Então, é incluir, lembrar que somos 8 bilhões de seres encarnados no planeta. Todos nós, todo mundo vem da mesma fonte, todos nós somos feitos do mesmo DNA divino, que é o DNA de Deus. Portanto, isso significa o quê? Que todo ser vivente tem o direito de pertencer. Tem o direito de estar neste planeta. Você vai aproveitar, como que vai aproveitar a sua vida é uma outra história. Mas o direito ao pertencimento é de todos nós. Então, como é que eu vou ficar excluindo as pessoas? E dizendo que ela não tem direito disso, não tem direito daquilo? Que isso? Respeitar também não significa que eu tenho que concordar, né? Que eu tenho que estar de acordo, mas eu posso respeitar no meu coração. Uma pessoa pode sair da... Sei lá, uma pessoa pode escolher levar um caminho de vida que eu não concordo, que eu não acho que vai ser legal ou saudável, mas eu não preciso excluir ela do meu coração por causa disso. Eu não preciso devolver com vinganças e, né, devolver o mal, né? Eu não preciso disso. Então, cuidar da saúde mental é observar muito aquilo que a gente deixa entrar na cabeça da gente. E para isso, eu aconselho a entrar cada vez mais em contato com o seu corpo. Deu taquicardia, o que é isso? Deu um nó no estômago perto daquela pessoa, o que foi isso? Ou por que eu me sinto desconfortável perto de alguém, tão confortável perto de outra pessoa? E não é melhor ou pior, não estou julgando, mas eu preciso sentir o que para mim funciona. Tem coisa que funciona para um, tem coisa que não funciona para outra. Então, cuidar da nossa saúde mental é cuidar das emoções também. Aonde está tendo falta de amor? Porque aonde tem amor com sabedoria, a gente acha uma solução. Quem está no caminho do bem, o bem sempre volta para a gente. Quem está no caminho do melhor, pode não ser na hora que a gente quer, pode demorar um pouquinho, mas ele volta para a gente. Não tem outra coisa para acontecer. Se eu estou investindo na minha saúde, sei lá, dependendo do quanto eu me escangalhei ou da idade que eu tenho, pode ser que demore um pouquinho mais, mas a saúde vai voltar para mim. Eu preciso ter persistência. O Dr. Sérgio Felipe dá um exemplo que eu acho muito bonitinho. Ele diz assim, a gente para conquistar equilíbrio e harmonia, a gente precisa ter ritmo. Não sei se vocês já ouviram ele falar isso, se já escutaram ele fala muito isso. Esse ritmo, algumas pessoas chamam isso de disciplina. Eu não gosto muito dessa palavra disciplina, porque eu acho assim, me dá uma sensação de que você tem que fazer muita força, né, para ter disciplina. E ele usa a palavra ritmo. Daí ele usa esse exemplo aqui. Imagina uma criança numa balança e você começa a empurrar essa criança. Você não põe mais força do que o que você está pondo. Ó, eu estou empurrando a balancinha e a criança está lá balançando. Eu não paro, eu continuo fazendo o mesmo tanto e o mesmo tanto de força. Mas é interessante. Mesmo eu usando o mesmo tanto de movimento e o mesmo tanto de força, a balança começa a ir mais forte. Ela começa a ir mais para cima, né? Ela começa a criar força. E ela começa a balançar cada vez mais alto. A molecada adora, né? Eu adorava. Você está fazendo o quê? No mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Isso quer dizer o quê? Que quando eu me proponho alguma coisa na minha vida, se eu faço isso com ritmo, então, todo dia eu mudei. Agora, todo dia eu tomo uma garrafa de água quando eu acordo em jejum. Todo dia eu tomo também uma garrafa de água antes de dormir. Claro que no primeiro e segundo dia você não vai notar muita diferença, mas ao longo do tempo, se você parar, você ainda vai sentir falta daquela água. Você fala, tá faltando alguma coisa. E o seu corpo vai começar a responder com mais saúde. E você vai ter cada vez menos vontade de ficar beliscando porcaria. Porque, na verdade, o seu corpo precisava de água, não de comida. Mas isso porque eu fui criando o quê? Um ritmo.
Aí a pessoa começa a fazer meditação. Legal, pode ser meditação caminhando, né? Tem meditação ativa, meditação passiva. Mas se eu criar um ritmo, todo dia 5 minutos, ou dia sim, dia não, mas eu não falho. Se eu mantiver o meu ritmo, o meu sistema nervoso neuronal grava e ele começa a criar as mudanças. E aí a vida começa a melhorar. Você fala, caraca, eu não usava, aquela pessoa falava assim comigo, eu já logo já perdia paciência, já ficava irritado. Não tô ficando irritado, não, esquisito. A gente acha que o outro mudou, não foi. Foi a gente que melhorou. Né? E isso com tudo, com tudo. Você vai criar um ritmo. Então, dependendo do que vocês querem atingir, do objetivo que vocês estão querendo, ai, putz, não consigo terminar esse livro, não sei o quê. Então, assim, todo dia neste horário eu vou sentar, vou pegar aquele livro e vou ler 10, 15 minutos. Pronto, acabou. Você vai ver que ao longo de uma 2 semanas, até um mês, você terminou o livro. Então, posso usar a palavra disciplina? Eu posso, mas eu gosto mais de ritmo. Eu gosto desse jeito que o Dr. Sérgio fala, porque toda a natureza tem ritmo. Tudo na natureza é ritmo. Né? E a natureza sabe como se reconstruir. E o nosso espírito e o nosso corpo também sabe. Hahnemann, o pai da medicina da homeopatia, ele chamava isso de autocracia. É a capacidade própria da natureza de se regular e de se curar e de se refazer. E nós também temos essa capacidade. Tudo em nós é feito para a gente melhorar, ficar saudável, prosperar. Se você se cortar, o seu corpo vai fazer de tudo para cicatrizar. Toda noite, quando a gente vai dormir, o corpo faz um negócio que chama homeostase, que é reequilibrar todo o organismo por dentro. E a gente tem que aprender com a natureza. Porque a gente se afastou. Hoje o ser humano fala da natureza como se fosse uma coisa à parte. Né? Ah, a natureza, mas eu sou natureza. O meu corpo é feito de minerais, é tudo natureza. Do pó vieste, ao pó retornará, né? Então, gente, vamos olhar aqui para a importância da nossa capacidade de raciocínio, de mente, para empoderar a gente. Não para a gente virar joguinho na mão dos outros, da opinião dos outros, da ideia e da vontade dos outros. Outra coisa que é importante é uma coisa que a gente chama de ponto morto. Ponto morto. O que acontece com o carro quando ele está em ponto morto? Bem, não anda. Né? E a gente tem, inclusive, no espelhinho, não sei se fala assim, eu chamo de ponto cego, né? Que às vezes você tá olhando, você não vê o carro, mas de repente ele vem. É um momento que você não consegue ver quem tá vindo atrás. Então toda a atenção é pouca, né? Então a gente tem que usar o retrovisor, tem que usar os dois laterais, às vezes tem que até virar, ok? O que é esse ponto morto na alma? É tudo aquilo que não nos leva para o mais. É tudo aquilo que destrói a nossa capacidade de crescimento, de amadurecimento e de desenvolvimento. Aí vai entrar, pode ser mágoas. Mágoa é um ponto morto do sentimento. As más águas, né? E aí o corpo começa a adoecer. Eu posso usar o ciúme, o vitimismo, o preconceito. O preconceito é terrível, né? O preconceito é terrível. Porque ele exclui. E tudo que a gente exclui enfraquece. Então não pode excluir as religiões, as pessoas. Então cuidado com esse ponto morto. Ponto morto são as nossas fraquezas, as nossas tendências. Aí vou voltar na importância do propósito. Porque se eu tenho um propósito, eu consigo perceber com mais clareza os pontinhos mortos que eu tenho dentro de mim. E que eu tenho que trabalhar em cima daquilo com ritmo para superar. E aí entra a vontade e entra projetos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa agressiva, tenho problema com agressividade, eu já logo defensiva, reativa, e falo palavrão, e eu grito mesmo, eu posso fazer um curso de comunicação não violenta. Posso ler um livro sobre isso, posso fazer um curso sobre isso e aprender a me comunicar, porque a gente pode aprender a se comunicar. Então, um exemplo de comunicação não violenta que eu acho muito legal é assim. Ai, você me irrita quando você larga a sua louça lá na sala. Isso não é uma comunicação não violenta, porque eu estou o quê?
Eu estou culpando ela pela minha irritação. Agora, se eu chego para ela e falo assim, sabe, quando você deixa a louça lá na sala, não leva para a pia, me faz sentir, olha que diferença, que eu que sinto, me faz sentir desrespeitada, desvalorizada, porque depois sou eu que tenho que fazer tudo. Então, ao invés de eu agredir e culpar, eu entendo que sou eu que estou me sentindo assim com aquela atitude. O outro não se sente atacado. Eu tô falando que eu já fiz isso em casa, gente, eu já testei. Eu só falo que eu já testei. O que acontece? O outro não se sente atacado, porque o outro, quando se sente atacado, o que uma pessoa faz quando você põe ela contra a parede? Ou ela se fecha, ou ela, né? Ou ela ataca de volta. Mas se eu entro numa conversa e digo assim, quando você não me manda uma mensagem que você vai chegar tarde, eu me preocupo. O outro não se sente atacado. Ele vai falar, putz, é mesmo, foi mal, não tenho esse hábito, próxima vez eu vou mandar. Porque não é uma cobrança, realmente a gente fica preocupado, né? Que já está tarde, não sabe se aconteceu alguma coisa. Então a maneira de eu me comunicar faz toda a diferença, gente. Em todo lugar que eu vou. A coisa da mágoa, ela é muito importante. Porque a mágoa, ela cria uma sombra no coração, aqui no peito. Tem uma historinha de Chico, vocês já devem ter ouvido, ela é velha, da moça que matou o cachorrinho dele, sabe? Essa história? Né? Que ele tinha um cachorrinho doente, ele chegava tarde, ainda tinha que limpar xixi, cocô, vômito, não sei o que, ficava cansada, a vizinha ficou com dó do Chico, matou o cachorro, né? Ela envenena o cachorro. E aí fala, foi a vizinha e tal, e ele fica magoado, ele fica triste. Emmanuel vira para ele e fala assim, Chico, você precisa fazer alguma coisa de bom para aquela vizinha. Ele fala, mas ela matou meu cachorro. Ele falou, Chico, descubra algo que ela quer muito e faça por ela. Ele descobre que ela queria muito uma máquina de costurar, acaba conseguindo, muito sacrifício, porque ele tinha muito problema financeiro, dá para a mulher fica felicíssima, ele fica feliz de ter dado felicidade para ela e aquela mágoa se vai. Por que ele falou isso? Porque o trabalho dele era muito importante, ele precisava estar muito bem em termos de energia e sintonia para que ele conseguisse realizar a missão dele, porque as trevas, que a gente chama de trevas, mas as pessoas que querem nos derrubar, é ali que vai pegar, é ali que vai pegar. Eu vi uma vez uma pessoa dizer assim, achei fantástico. Quem nunca fez um tratamento de desobsessão, nunca veio tomar um passe porque estava pesado, estava com as coisas tão complicadas em casa, não está servindo para nada. Porque nem a sombra não quer saber de você. Porque se eles falam que se a gente acender um fósforo de luz, eles sabem nosso nome e nosso endereço. Porque toda vez que você quer fazer um projeto legal, vai ter muita força para ajudar, mas também vai ter a força para não ir para frente. E aí a gente precisa do propósito para estar alinhado e falar, opa, isso não serve, isso está não, isso aqui está querendo me derrubar, não, está querendo me pôr contra aquela pessoa, você está atento. Então, gente, eu conheço muita gente que tem vergonha, que trabalha em centro espírita, ou na Umbanda, ou na católica, e fica com vergonha de ir lá tomar um passo, de pedir ajuda, como se nós, trabalhadores, não pudéssemos estar mal. E eu trabalho na desobsessão, eu sei o que eu estou falando. Então, fica feliz se está com perrengue, porque é sinal que você está com bons frutos. E alguém não está querendo que você espalhe os seus frutos, né? Por exemplo, não tem aquele ditado velho, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, mas é isso mesmo. Se as pessoas estão muito contra você, eu sei que é dura, são ondas e ondas que às vezes tomam uns caldos, mas é bom sinal, é sinal que a gente está sendo útil, está fazendo alguma coisa de bom. Então, cuidado com as mágoas, com essas más águas, porque são brechas. O vitimismo, o ciúme, mas eu ainda acho que o pior ponto morto que existe é a falta do propósito.
Porque a pessoa que não tem propósito de alma, ela facilmente se desencoraja da vida. E uma das coisas que mais me assusta no ser humano hoje em dia, e que eu tenho visto muito no meu trabalho também, é falta de vontade de viver. Porque não tem sonho, porque não tem propósito, não se anima com nada, não quer nada. Porque é uma pessoa que não tem propósito de alma. Porque quem tem propósito de alma vai sofrer também os perrengues. Sobe e desce, né? O emocional da gente sobe e desce. Mas aí a gente tem nossa rede de apoio e a gente vai em frente. Tem épocas mais fáceis, épocas mais difíceis, mas eu sei o que eu quero e eu posso sim ficar triste, deprimida uns dias, mas depois eu retomo. Às vezes mais rápido, às vezes devagar, às vezes a Fátima falou, às vezes a gente tem que parar. E às vezes, cara, se você fez um projeto e ele não está dando certo, ele começou a ruir, é hora de dar uma parada e até dar passos para trás. Para eu poder olhar aquilo com clareza e recomeçar do zero. Então eu vou começar simplesinho. Eu vou voltar a fazer isso que sempre funcionou. Depois eu vou retomando e criando outras coisas. Então, quando a gente está sem vontade de viver, sem vontade de construir algo, sem motivação, vamos nos realinhar num propósito de alma e entender por que, para que eu vim à Terra. Que é um tempo, nem curto nem longo, é o tempo necessário para cada um. Não sabe quando que está o ticket de volta, né? Então, a gente vai usar o nosso tempo. Mas eu não sei qual é a minha missão. Vou clarificar um pouquinho essa história. Primeiro, somos todos voluntários no planeta Terra, porque a gente vem e vai voltar. Então, voluntário todo mundo já é. E a gente veio para quê? Para servir a nós e ao próximo. Por quê? Porque Jesus não falou que a gente ia fazer o que ele fazia muito mais? Então, nós somos co-criadores. A gente é o aplicativo de Deus. Nós estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente e para servir ao planeta também, para transformar ele nesse planeta de regeneração, nesse mundinho melhor que a gente quer. E como é que a gente faz isso? Começando cuidando do jardim de dentro, do meu próprio jardim. Porque aí eu tenho sementes para oferecer. Agora, se eu não tenho nada para oferecer... Então, um exemplo que eu dou muito para os meus clientes é assim, tem um copo de água. Aí, vamos pôr água no copo. Mas e se o meu copo não tem fundo? Quando eu ponho água, o que acontece? Vai embora. Essas pessoas, se vocês... Eu já tive fase assim, então vocês eu não sei, mas eu já tive. Que a pessoa podia te elogiar, podia dar amor, podia dar cuidado, podia dar... E nunca é o suficiente ou não preenche. E por que não preenche? É a água que não tem o fundo. E o que é o fundo? O fundo é a minha base. O fundo é a minha autoestima, o meu autovalor e o meu autorrespeito. Quando eu começo a me dar tudo aquilo que eu espero dos outros, essa fundação, essa base se solidifica. Aí o que acontece? Eu já me dou tudo que eu preciso, ou pelo menos parte, eu tô no movimento. Aí tudo que entra é lucro e fica. Só que aí já não é mais necessidade, eu não preciso mais do seu amor, do seu elogio, ou seja lá o que for. Porém, fico muito feliz e grata, porque cai muito bem, aí vem mais. E quando a gente é nutritivo com a gente, é tão engraçado, porque quando a gente é nutritivo com a gente, começa a chover. Gente querendo ajudar, gente querendo somar, gente querendo te abraçar, gente falando um elogio legal num dia que você está se sentindo um lixo, sabe aquelas coisas? Por quê? Porque é o meu campo eletromagnético. Eu estou emanando que eu estou legal comigo. Então todo mundo quer ficar perto e quer somar. Se eu sou aquela pessoa extremamente carente, a gente fala em inglês needy, né? Aquela pessoa tá sempre... todo mundo se afasta. Ninguém aguenta, não. Ninguém tem paciência. Então vamos construir o fundo do copo, ter propósito, aprender que como adultos nós cuidamos das nossas necessidades e nos somamos com as pessoas. E aí um ajuda o outro naquilo que está precisando.
Não é tão difícil. O Dr. Sérgio fala assim que muita gente, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, o nosso médico espírita, pesquisador da Pineal, ele diz assim que muita gente fala, não sei qual é a minha missão, não sei qual é a minha missão. Eu não sei, porque parece que as pessoas acham que tem que fazer alguma coisa muito especial, assim, de grandioso, né? Alguns até têm essa missão, mas na maioria de nós, seres humanos comuns, né, imortais, a nossa missão é só prestar atenção assim, deixa eu ver aonde o Criador me colocou. Deixa eu ver o meu terreno. Que país que eu nasci, que família que eu tô. Porque é no meu terreno que começa o meu trabalho de aparar as minhas arestas, né? De lapidar o carvão para me tornar um diamante. É no meu terreno, não é se metendo no terreno dos outros. É cuidando do que é nosso. Tem uma musiquinha que meus sobrinhos gostavam de cantar. Cuida da sua casa, cuida da sua vida. Mas é isso, a gente se intromete muito na vida dos outros. Falar o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve fazer. Não damos conta nem da nossa. Então cuide do seu corpo, cuide da sua família, cuide do seu terreno. São Francisco de Assis, ele tinha aquelas épocas de jejum nos franciscanos. Vocês já devem ter ouvido também essa história bem conhecida. Eu não lembro lá quantos dias de jejum, até que um dia um dos franciscanos estava chorando de madrugada. Ele falou, mas por que você está chorando, meu irmão? Ele falou, porque eu estou com fome, eu quero comer aquele franguinho, eu não estou aguentando ficar de jejum. São Francisco vai até a cozinha, faz o franguinho, cozinha, senta e come com ele, quebra o jejum. O que ele quis mostrar com isso? Que o ser humano, que a pessoa é mais importante do que as regras. Bert Hellinger passou pela mesma coisa. Ele era um padre católico. Ele foi trabalhar lá na África, com os Zulus. Mas os padres ali, um dia falaram assim para ele, botaram ele contra a parede e falaram assim, o que é mais importante para você? Os valores morais ou as pessoas? Ele sabia que o que eles queriam ouvir eram os valores morais da igreja. Ele disse que aquele dia uma chave virou, ele voltou para a Alemanha e deixou de ser padre. Porque ele falou, não, as pessoas são mais importantes. A Madre Teresa dizia a mesma coisa. Um rapaz, quando ela fez uma entrevista na rádio, ele falou, ficou encantado, queria ajudar, queria dar dinheiro, queria fazer parte do projeto dela. E ela nunca aceitava. E ele falou, mas eu quero ajudar. Quando ela viu que ele queria muito ajudar, ela falou assim, você quer mesmo me ajudar? Ele falou, quero, faça uma coisa por mim. Quando você sair da rádio, faça com que a primeira, porque era acho que em Nova York, e tem muitas pessoas, né, sem ter onde morar nas ruas. Ela falou, chegue perto de uma dessas pessoas e faça com que ela não se sinta só no mundo, nem invisível. Então, nada neste mundo, nenhum valor que a gente tem, nenhuma crença, seja ela qual for, pode ser mais importante do que o coração humano. Se ela for, alguma coisa está errada. Se a dor do outro não me compadece, tem alguma coisa errada comigo. Então, quando vocês estiverem convivendo com dificuldade de relacionamento, pensa, o que é mais importante naquele momento? Né? Os valores, a obrigação, o dever ou a pessoa? Né? Aqueles filmes que a gente vê que a criança fica super triste porque o pai ou a mãe não puderam ir lá no recital, na pecinha de teatro, porque tinha que trabalhar, porque tinha aquela reunião. E aquilo colocou como mais importante do que cuidar do coraçãozinho da criança que está em formação ali. Então, acho que uma das coisas bem importantes é a gente entender que equilíbrio mental, físico e emocional, ele vem do desenvolvimento da humanidade em nós. Sermos mais humanos, menos máquinas. Eu trouxe um exercício, eu queria muito fazer um exercício com quem está aqui, e até depois quem vai assistir isso vai fazer em casa também. Que é um exercício para a gente trabalhar a reconciliação ou algum desencontro que aconteceu na nossa vida. Porque as mágoas, os desencontros, as raivinhas, os ranços, eles nos afastam
do progresso, da prosperidade, da boa saúde, da alegria de viver, da vontade de construir coisas legais. Então, se vocês tiverem vontade, a gente vai fazer esse exercício e ele é feito de olhinhos fechados. Se vocês não quiserem, a gente termina, né? Faz uma oração, termina a palestra e tá tudo certo. Mas é um exercício muito bacana, que faz uma boa limpa no nosso coração. Não precisa apagar a luz. Mas aí eu preciso saber se tá tudo bem, né? Se tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem! Ó, é o respeito, né? Tá tudo bem. Né, na verdade, é um exercício sistêmico isso. É um exercício que vai mexer com a energia do nosso sistema também. Tá? Imagina que a nossa vida é como uma teia de aranha. Aonde você toca na teia, toda a teia vibra, né? E a aranha sabe onde está a comidinha dela, o mosquitinho, né? A mesma coisa para o mal e para o bem. Se acontece alguma ruptura, alguma coisa, uma exclusão, uma ruptura na minha vida familiar, a teia, ela sim, ela sofre com isso, né? O nosso sistema familiar. Quando eu ponho um filho para fora de casa, quando há uma morte dramática, chocante, né? Uma pessoa que segue um vício, ela desestrutura o sistema, mas a contrapartida também é verdadeira. Se eu faço algo de bom, se eu fortaleço o meu sistema respeitando cada pessoa da família e a hierarquia, a teia se fortalece, né? Então vamos lá? Muito bom. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhinhos, porque a gente vai fazer, esse é um exercício de visualização e ele é feito todo em silêncio. Então vocês vão perceber que no silêncio a gente também pode construir, reparar muita coisa. E a gente vai fazer esse trabalho visualizando uma pessoa, porque a gente vai trabalhar a desarmonia com alguém. E pode ser que eu falando isso agora, vocês já até tenham uma pessoa em mente, mas eu quero que vocês deixem a sua parte racional, o seu lado esquerdo do cérebro, aperta a tecla pause, né? Pause, e vamos usar somente o coração nesse momento. E eu vou falar algumas frases, alguns comandos, e alguém vai aparecer na sua frente. Como eu disse, pode ser que vocês já tenham uma pessoa em mente, mas também pode ser que durante as minhas frases outra pessoa apareça. E vocês vão fazer o exercício com essa pessoa que vai aparecer depois que eu falar as frases. Ok? Então respirem umas 2, 3 vezes pela barriguinha. Solta os ombros, os braços. E como eu disse antes, lembra que no silêncio muita coisa é dita. E aí, continuando a respirar assim gostoso, com tranquilidade, com atenção na respiração. Prestem atenção nas afirmações ou perguntas que eu vou fazer agora. Mas atenção no corpo, não na cabeça. Como o seu corpo vai reagir com essas afirmações? Você ouviu algum comentário sobre você que te incomodou? Alguém disse algo para você que te ofendeu? Você escutou algo de alguém que você não engoliu? Você está rompido ou em um processo judicial com alguém? Existe alguém que era do seu convívio, com quem você está rompido ou rompida nesse momento? Vocês não se falam mais? Há alguém que era importante para você e que por algum desentendimento você não tem mais afeto por essa pessoa? Quem você não aguenta nem ouvir o nome? Quem
você não aguenta nem ouvir a voz. É com essa pessoa que você vai trabalhar. Pode ser alguém muito próximo da família, alguém do passado que tinha importância para você e a relação está estremecida. Solta os braços e os ombros. E ainda de olhos fechados, você vai visualizar essa pessoa à sua frente e olhe bem dentro dos olhos dela. Inspira e expira. Agora, pelo olhar, somente pelo olhar, você vai dizer a essa pessoa dos seus sentimentos, do seu incômodo, da sua dor, do seu aborrecimento, algo que você não pôde falar naquele momento. Expresse através do seu olhar esse desagrado. Permita que seu corpo se expresse. Deixe o seu coração se expressar através do seu olhar. Sinta e perceba qual é a parte do seu corpo que reage a essa pessoa. Agora, mantendo o olhar com essa pessoa, você vai dizer para ela, pelo olhar, com olhos de amor, entendendo que ela é uma pessoa assim como você, com qualidades, com defeitos. Diga a ela através do seu olhar, eu atraí você para minha vida. Eu atraí você para minha vida. Você pertence à minha história. Você faz parte do meu passado. E sabe, aos olhos de alguém muito maior do que nós, de uma força de amor absoluto, nós somos iguais. Em algum momento nós nos desencontramos. Foi assim, né? Que pena. Você é muito importante para mim. E sabe, você me leva a um lugar dentro de mim que eu desconheço. E só por isso eu te agradeço. Não te desejo nenhum mal. Eu assumo a minha parte e deixo a sua com você. Eu assumo a minha parte e deixo a sua com você. Hoje eu faço as pazes comigo e isso passa para você. Hoje eu faço as pazes comigo e isso passa para você. Respirando. Sabe, eu começo a te ver com olhos de amor. Nem maior, nem menor. Nem melhor, nem pior. E a partir de hoje, eu levo você no meu coração. Observe como vocês se sentem, incluindo essa pessoa no seu coração. Como é que está o seu corpo? Como é que estão os seus sentimentos? Sem julgamento. E tomando mais uma respiração profunda, pelo olhar, você irá comunicar a essa pessoa algo que você aprendeu com ela, com essa questão entre vocês, agradecendo por isso.
porque cada pessoa que passa na nossa vida nos ensina algo. Sentindo-se em paz, vai se despedindo dessa pessoa e imagine-se virando para o outro lado. Um lindo caminho se descortina à sua frente e você se vê dando o primeiro passo à frente e dizendo para si: eu vou para a vida. Eu vou para a vida. Como é que vocês se sentem falando, olhando para a vida à sua frente, um lindo horizonte? Eu vou para a vida. Sente no seu peito, fica no seu espírito. É ele que sente. E vai sentindo o dedinho dos pés, das mãos. Pouco a pouco, abrindo os olhinhos. Marcos, tentando pôr a musiquinha aqui, mas não consigo sair disso aqui. Ai, apertei e saiu. Besta, não só. Tá. E eu vou querer que vocês podem ficar de olho aberto se quiserem, ou de olhos fechados, só escutando, prestando atenção na letra dessa música. Palmas das mãos para cima. E hoje quem dá o passo são vocês. Tirem as melhores energias do seu coração. E deixa essa energia se espalhar aqui no salão. Todos os presentes, encarnados e desencarnados. Sente o coração expandir. Sente a energia, as mãos esquentando. Sente o amor fluindo. Minha sabedoria
Podem abrir os seus olhinhos. Deixa eu ver aqui. Como é que foi para vocês o exercício? Essa letra dessa música é um ensinamento de Gandhi. E eles transformaram em música. Acho a coisa mais linda. Tem grupos que usam muito essa música para fazer trabalhos de ajuda e cura. E para a gente compreender também que é dando que se recebe. Nunca se esqueçam disso. Para a gente ter saúde mental, emocional, espiritual, há que haver o equilíbrio entre dar e receber. Não sofre quem não recebe amor. Sofre mais quem não tem amor no coração para dar. Porque isso nos torna... É como se tivesse uma pedra, né? A gente se fecha para o amor. Eu garanto para vocês, a gente sofre mais quando a gente não consegue amar do que quando a gente não recebe amor. Porque aquele que sabe amar, ele sempre vai receber algo de bom. E a primeira coisa é o seu próprio amor, que vai e volta igual o bumerangue. Então, quando vocês quiserem melhorar alguma coisa na vida de vocês, lembrem de dar o melhor de si. Primeiro para vocês e estendam isso aos outros. Amar os outros como a si mesmo, lembra? Eu preciso construir o fundo do meu copo para ter o que oferecer para as pessoas ao meu redor, meus filhos, minha família, meu cachorrinho, meu chefe, seja lá quem for. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Tem aquela oração linda. Então é isso. Muito obrigada por me receberem. Uma boa noite para todos. Como sempre, Fátima, eu passei do tempo, não tem jeito. Esse é o problema do geminiano, sabe? Duas bocas, né? Então é difícil. Eu tento, mas enfim, tento nada. Tento nada. Eu espero que vocês saiam daqui compreendendo que vocês são a pessoa mais importante da vida de vocês. Essa é a primeira missão, cuidar de si, para sermos nutritivos, pacíficos, luz para os outros. Não importa que a gente é um pouco vagalume ainda, né? Mas é assim, é assim. Primeiro a gente é vagalume, depois a gente se transforma em farol de luz. Ó, lembra do que eu falei? Se vocês não estão dando trabalho nem para os que estão contra o bem, tem que dar um pouco de trabalho. Tem que acender o fósforo, né? E isso é bom sinal, quando estão cutucando a gente. É chato, mas é um bom sinal. Fiquem com Deus.